Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viário e esse é mais um episódio do BateCast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. Lembrando também que este programa vocês podem assistir, compartilhar e curtir no canal do YouTube Prof.Viaro ou no Spotify e demais plataformas de podcast. O meu convidado de hoje, Cristiano Freta, é mestre em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, músico, compositor, professor de literatura e língua portuguesa, autor de obras como Chão de Areia, Tortos Caminhos e A Luz que Entrava pela Janela, e também colabora com as revistas digitais Parêntese, do Grupo Matinal Jornalismo, Passa a Palavra, e com o jornal Extra Classe. Muito obrigado pela presença, meu amigo Cristiano, como é que tá? Tudo certo, meu querido? Um grande prazer estar conversando aqui contigo. Também acompanho teu trabalho nas redes sociais e fico muito grato em estar aqui batendo esse papo contigo. Um grande prazer. Olha, eu que agradeço realmente. Cristiano, certa vez perguntaram para o saudoso geógrafo Milton Santos o que era mais difícil para ele no Brasil, isso no Brasil dos anos 90, se era mais difícil ser um intelectual ou um negro. E o Milton Santos disse que o mais difícil era ser um intelectual negro. Indo ao encontro desta questão, eu te pergunto: no Brasil atual, o que é mais difícil? É ser um professor no campo das línguas, da literatura, do português, um escritor ou um artista? Ó, excelente pergunta, né? Acho bacana essa pergunta porque mostra como essas perguntas elas são contextuais, né? E como essas perguntas elas não envelhecem no Brasil, né? E elas ficam mais graves em algum momento, né? Mas elas nunca envelhecem. É impressionante, né? Elas poderiam ser perguntadas em praticamente qualquer momento da história do Brasil. Em alguns momentos elas são mais ou menos pulsantes, né? E, e nesse sentido, elas sempre vão estar presentes e sempre vão ser interessantes. Vamos lá, tem essa tua pergunta daria uma vida, né, Viado? De Sim, respostas, sim. né? Um bate-papo num bar interminável, mais ou menos como o bate-papo no bar do último texto que tu publicaste na rede social, né? Isso. Não Aí, vão faltar oportunidade para a gente marcar, com certeza. exatamente. Mas vamos lá. São coisas assim, ó, que para te responder, a gente precisa falar sobre função dessas coisas na sociedade, Sim. né? E aí a gente começa a puxar o fio da coisa, né? Quando a gente fala de professor no Brasil, dar aula no Brasil, pressupõe um monte de coisas, né? Em primeiro lugar, qual é a tua formação, qual é o teu lugar como professor? Essa é a primeira questão que a gente tem a dizer. Isso impacta, em primeiro lugar, a remuneração do cidadão que trabalha como professor, né? Eu sou um homem branco, classe média, heterossexual, professor. Nunca foi difícil para mim, né, ter acesso a um mercado que me remunerasse bem. E eu preciso compreender bem isso, Sim. certo? Eu sempre tive as oportunidades tranquilas para mim, eu nunca tive dificuldade numa entrevista de emprego, entende? Então, eu tenho as oportunidades de dar aulas em lugares que para mim são cômodos de trabalhar. Então, eu desconheço certas coisas para mim. Eu desconheço, né? E já que a gente entra assim nessa seara, que invariavelmente a gente vai entrar, né? Tem uma história que eu sempre lembro de um colega meu de colégio, que era o único, eu estudei em escola particular, né? E era o único colega negro que eu tinha, o único amigo negro que eu tinha. E uma vez a gente ficou jogando War até as 3 da manhã na casa da avó do cara, né? E aí a gente voltou, estávamos caminhando ali pela Dom Pedro, ali de madrugada, e a Brigada Militar nos parou e perguntou: Nossa, o que vocês estão fazendo aqui, né? E tal. Mandou a gente botar a mão no muro ali e tal. E perguntou: O que vocês têm na mochila? E eu: Não temos nada. Estávamos na casa do vó, do amigo nosso e tal. E, surpreendentemente, na minha cabeça, daquela vez de 17 anos, eles apenas revistaram, né, a mochila Uhum. do meu amigo. E não revistaram minha mochila.
nos liberaram, nós não tínhamos nada demais, evidentemente, né? Não tínhamos nenhuma droga ali, nada, né? E daí, na volta, eu ainda falei pro cara, eu falei, bah, olha só aqui, olha só esses policiais, né? Revistaram a tua mochila e não revistaram a minha. E ele olhou para mim e falou, Cristiano, deixa de ser boca aberta. Eles nunca vão revistar tua mochila, eles vão revistar a minha porque eu sou negro. E aquilo me deu um estalo, eu falei, mas é assim, então? Então tem coisas que não adianta, né? A gente precisa ter a prática para vivenciar. Então, eu preciso ter a consciência de que eu sou, sim, um professor, né? Mas eu sou um professor imbuído de muitos privilégios nessa classe em que eu estou inserido, né? Mas como professor, claro, eu também estou exposto a uma grande gama, né, de burocracias, né, de coisas que eu preciso fazer. E é isso, sim, que me insere, né, no mercado da educação, porque a educação é um mercado e isso é a minha renda. Eu gosto muito, eu não conseguiria fazer outra coisa, né, porque eu sempre brinco, né, Viário, tu também é prof, né, trabalha com a educação, né, a gente sempre brinca que o cara que está na linha de frente da educação, ele faz praticamente qualquer coisa na vida, assim, né? Sim, sim. Não é brincadeira, né, tu sabe isso muito bem também. A ideia de trabalhar com arte, né, de trabalhar com escrita, é roubar tempo do mundo. Esse é um dos princípios mais básicos, assim. Né? Isso é nítido, né? Trabalhar trabalhar com escrita, trabalhar com arte, é roubar o tempo do mundo. Porque existe uma oposição nítida entre essas duas coisas, né? O trabalho remunerado, ele trabalha num eixo absolutamente verticalizado. E é assim mesmo, né? Querendo ou não, o aparato ideológico que move a nossa sociedade é, em uma medida ou outra, fordista, né? Produtivo. É isso. E o aparato da arte, ele é necessariamente contemplativo em várias medidas. E isso é tanto no quesito do consumo quanto da criação. Vamos pegar um exemplo mais banal possível, né? Coringa. O cara não termina de ver Coringa no momento que o filme se encerra, né? O filme... um dos meus filmes preferidos, Cidadão Kane, por exemplo, né? A primeira vez que eu vi, eu falei, uau, puta merda, o que é isso aqui, né? Tu sabe que tu me deu a possibilidade de um parênteses. Eu ainda não vi Coringa, porque ainda não me senti pronto. Porque, segundo a minha terapeuta, porque eu sofro de ansiedade generalizada, tá? E segundo a minha terapeuta, esse filme tem muito gatilho para mim. Não, sim. Tá? Então, eu lamento não ter visto, mas eu ainda não estou pronto para ver. Como eu moro sozinho, a minha namorada mora no Rio de Janeiro, então eu vou de 30 em 30 dias, 40 em 40 para lá, ela vem para cá, eu prefiro ver quando eu estiver junto com ela. Eu prefiro ver, ainda não tivemos tempo, mas eu tenho muito medo desse gatilho. Mas eu queria então aproveitar sem te cortar, mas que isso aqui é um bate-papo, como eu te falei. O que surge primeiro na tua vida? O gosto pela língua portuguesa ou o gosto pela escrita? Ou vem tudo junto? A decisão de publicar textos e livros ou a decisão de estudar a língua portuguesa? A decisão de escrever, sem dúvida, antes de publicar. Eu te diria que a ideia de publicar é uma consequência na minha vida do quanto a linguagem ela foi importante como expressividade. Eu, desde criança, né, eu sempre gostei muito da expressividade. Isso nunca teve nada a ver com o meu corpo, sempre dancei muito mal, sempre né, aquele guri assim que tinha vergonha de tirar as gurias para dançar na festa. Eu te entendo. Faz parte, né? A gente tem que criar, né? É bom a gente encontrar os outros que têm essa dificuldade, né? Eu te entendo. Então, mas sempre teve essa coisa assim da expressividade por meio da linguagem. Eu sempre fui muito musical, assim, de as músicas me tocarem muito, né? Mas aconteceu ali pela minha adolescência, ali pelos meus 14, 15 anos, alguma espécie de gatilho em que eu comecei realmente a gostar de me expressar por palavras, né? E a ideia de publicar alguma coisa escrita, para mim, era uma coisa muito longínqua, assim, muito distante. A gente está falando da virada do século, mais ou menos. Isso, exatamente. A gente está falando ali de 2000, 99. Assim, eu comecei a esboçar as primeiras coisas, assim, em 98, 99, por aí, com uns 11, 12 anos, mais ou menos. Um pouco antes, na verdade. Assim, eu comecei a esboçar as primeiras letras, mas coisas muito subjetivas, né? Muito individuais.
era um misto, assim, de letra, de música, com poesia, algumas coisas, mas muito longe de qualquer ímpeto mercadológico, de publicação. Uhum, Isso era uma coisa muito distante, assim, né? Até porque o ambiente com quem eu tinha contato, que era o ambiente da escola, para mim era um ambiente muito burocrático, assim, muito uhum, chato para mim, assim, o ambiente da leitura, da escola. E a minha família nunca foi uma família de leitor, nunca foi uma família que eu tivesse alguém para me amparar. Então era uma coisa muito solitária e desamparada para mim, né? uhum. Fazer uma coisa underground, assim, né? Que eu fazia trancado no quarto, que eu escrevia uma letra, que eu lia meus livros, né? Sim. Então era difícil encontrar pares até, assim, na minha adolescência nisso. Então foi uma coisa bem solitária mesmo para mim. Tu sabe? Depois, Uhum, né? Que uhum. eu fui para a faculdade, tudo que você ganhou maior sentido para mim, né? Tu sabe que a poesia apareceu na minha vida aos 14 anos. Pelo menos é a primeira lembrança que eu tenho do eu poeta. Com 14 anos eu começo a escrever poesia de uma forma sistemática, com um conhecimento da língua muito pobre, mas já ali mostrando que eu me sentia em condições e que tinha impulsos, né, para escrever poesia, para fazer versos. Eu fui um adolescente que foi adolescente 10 anos antes de ti, né? Então eu fui um adolescente e muito pobre na periferia, em Alvorada. Eu fui um adolescente que teve o costume, teve o hábito de mandar cartas e bilhetes. Eu não sei se tu pegaste essa época ou já tinha acabado isso, mas eu peguei bem a época ainda do bilhete de amor, da cantada por escrito e tudo mais, e de impressionar desta forma, da troca de bilhetes na mesa do bar, de mandar o garçom entregar e coisas desse tipo. Então, eu sempre tive essa habilidade para escrever. Depois fui enriquecendo isso, acabei indo para o campo da história, mas aí é outra história também. O mestrado, que é um ambiente que tu conhece também, né? Eu fiz o meu mestrado na UPF, né, em Passo Fundo. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que eu me incomodo muito, porque hoje eu sou diretor de colégio particular e sou professor do mesmo colégio também. Uma das condições que eu coloquei para assumir a direção é que eu não saísse completamente de sala de aula. Eu fiquei com poucos períodos, mas fiquei porque eu preciso, porque me ajuda na função de diretor do colégio e porque é aquilo que eu me realizo fazendo. Então, o que eu quero dizer, alguma coisa que me incomoda muito na organização da nossa educação no Brasil é o pouco tempo, quase nada, que nós temos para trabalhar nos jovens, por exemplo, o gosto pela leitura e o gosto pela escrita. Uhum. O pouco tempo que nós temos. E aí, como eu não sou um professor de literatura nem de português, eu te pergunto, como é que está a garotada hoje em dia? A garotada acha legal o professor que escreveu um livro, a garotada lê o livro do professor, a garotada lê o que o professor escreve, ou a garotada não está nem aí para a escrita e para a literatura, vão ler só o que é obrigatório para um Enem e geralmente lê em resumo, não lê nem o livro. Fala um pouco para nós como é que está isso. Vamos tentar recordar aquelas perguntas que tu me fez antes, assim, para tentar chegar nesse ponto, né? Uhum, Então, assim, ó, a questão de escrita, né, como tu me perguntou, assim, em relação da aula. A questão de escrever é algo mais contemplativo, né? Não uhum, necessariamente dentro da lógica fordista de produtividade. Esse é um ponto, né? uhum, A questão de eu gostar de escrever era algo mais individual. E aí tem um outro ponto que eu quero linkar também. A questão da língua, hoje nós associamos muito à gramática, algo que no currículo mudou bastante, graças a esse outro ponto que tu também trouxe, que é o Enem, que é uma prova que eu defendo com unhas e dentes no panorama desse uhum, Brasil desigual, né? Nesse sentido. A questão da leitura, né, a gente entra num dos pontos assim, ó, mais fundamentais e trazendo essas duas outras questões que eu falei. Assim, ó, em termos de currículo, existe um ponto básico a se enfrentar em questão de literatura, né, em questão de formação de leitor aqui no Brasil. E eu sou bem radical nisso, né? E algumas vezes eu até já me estressei, assim, com alguns colegas, né? Que é o seguinte, ou a gente enfrenta a historiografia literária, ou a gente não forma leitor no Brasil. uhum. Essa é uma das grandes verdades, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra a historiografia literária, né? Inclusive, para ti, né, como historiador, pode soar muito estranho eu falar mal da historiografia Não, literária, como se não. eu estivesse dizendo assim, né, ou a gente enfrenta a história, não é isso.
é resumir a literatura a um ponto de vista historiográfico, né? O que acaba acontecendo nesse sentido? A gente vai pegar a literatura e vai dizer assim, a gente coloca a literatura num ponto de vista cronológico, consequentemente anacrônico, né? E a gente se preocupa em estabelecer determinadas regras progressistas, né? Nesse sentido, como se essas regras estivessem nos levando a algum lugar. E aí tu entra em algumas coisas, por exemplo, assim, tu pega a sociedade brasileira, né? Tinha o quinhentismo. Nunca existiu o quinhentismo, né? Existiram o quê? Relatos de viajantes que fizeram descrições, né? Relatos absolutamente europeus, olhando essa terra, né? Mas, tá, e aí, tu estuda o relato indígena? Não. Por quê? Porque não tinha relato, tá? Mas tu estuda a cultura? Não, a gente chama de índio de uma maneira geral. Depois disso, tu vai para o chamado barroco. Tá, e o barroco parece que é uma progressão temporal do quinhentismo, como se esteticamente fosse mais elevado do que aquilo. Depois tu vai lá para Minas Gerais para estudar o tal do neoclassicismo, né? Entende? Aí tu cria uma falsa ilusão de progresso que não acrescenta absolutamente nada. Num país, que é o Brasil, que necessita de leitores. Então, é evidente que eu gostaria que todo brasileiro soubesse a história cultural, né? E que soubesse como é que o Brasil progrediu e como é que se deu as diferentes tendências estéticas. Mas a gente hoje precisa de um senso de urgência nesse país. Mas nós temos hoje algum tipo de compilação da historiografia, da história da literatura brasileira hoje atual, ou a gente ainda está em Otto Maria Carpo, por exemplo? Ainda estamos com as obras mais clássicas que retratavam a nossa língua. Tem hoje, se alguém quiser se interessar por um estudo historiográfico da literatura brasileira, tem estudos acadêmicos sobre isso? Muito poucos, muito embrionários, tá? Muito embrionários. Existem hoje, a gente ainda está na tentativa da metodologia da desconstrução. Então o Carpo é lido ainda, até hoje. O Carpo, ele ainda é lido, tá? E a metodologia dele ainda é a metodologia que se aplica nos livros didáticos, essa coisa toda. Mas onde é que eu quero chegar com isso daí todo? Isso daí tudo não é problema em tu conhecer a progressão temporal do país, não é isso, né? Não é isso, não é isso que importa. A grande questão é, nós estamos desperdiçando um tempo de sala de aula em formar leitores. É isso? Só que isso não é culpa do professor, isso não é culpa do diretor, isso não é culpa do coordenador pedagógico. A gente precisa tirar, né, a culpa desse pessoal. Isso é a culpa de uma ausência de política pública por parte do Estado, que tenha culhão, é essa palavra mesmo, né, em dizer, chega, né, nós vamos agora fazer uma mudança de base, em que o foco é formar leitores. O Brasil nunca teve um programa de base, na educação básica brasileira, cujo foco fosse formar leitor. O maior programa revolucionário, que chegou mais perto disso, é um programa de alfabetização do Paulo Freire. Grande, genial, fantástico Paulo Freire, que nunca chegou a ser posto em prática, claro, porque rolou um golpe, né, um pouco antes disso, que fez com que toda a estruturação que o Jango estava fazendo em torno das ideias dele fosse colocada por água abaixo, que obrigou ele a se exilar, mas nunca houve, de fato, uma implementação basilar em torno disso. Então, o que a gente pode hoje fazer para formar leitor? Porque a grande questão é assim, Machado de Assis é genial, é um gênio indiscutível, entende? Ele é um gênio. Mas ele é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida para um guri de 15 anos. Bom, isso eu fico enlouquecido, porque eu voltei a ler Machado depois dos 30, porque eu fiquei traumatizado no colégio, porque eu não entendia bolhufas do que queriam que eu lesse lá na periferia, em Alvorada. Isso é uma questão interessantíssima, mas eu quero que tu me dê a resposta. O que se faz com Machado, afinal? A resposta está em Paulo Freire. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Então, tu imagina para um cara, né, enfiado numa elite carioca, um cara que tinha uma origem negra,
Um Uhum. cara, né? Mas um cara que era enfiado numa origem, um cara que era enfiado numa origem elitista ali, né? Tu imagina como que esse cara que nasceu em 1839 e morreu em 1908, um cara que disse num artigo, né, chamado Instinto de Nacionalidade e Literatura Brasileira, que o índio não representava mais nada para a literatura brasileira. Ele disse isso, entende? Tem uma bobagem, tem uma Sim, sim. besteira. Mas um cara que disse isso, como que esse cara, naquele universo, que é o universo da plantation, que é o universo do branco, entendeu? Como é que esse cara vai dialogar com o cara de Alvará? Ele não vai dialogar. Porque a estética, a forma, traduz a classe social. Isso é importante. Eu vou te dar um exemplo como isso é interessante agora, né? Morreu a Marília Mendonça, né? Terrível, Uhum, uhum, gente, horroroso, né? Muita gente lamentou a morte dela, né? uhum, Horror. Mas muita gente lamentou naquele sentido, né? Não gostava do estilo dela, mas, uhum, né? Lamentamos, né? uhum, Quando morreu agora o Nelson Freire, o pianista, uhum, ninguém falou isso. Embora eu tenha absoluta certeza de que muita gente também não gostava de ouvir a música erudita dele. uhum. Entende? Então, é esse sentido. Por que que quando a coisa é erudita, ninguém teve coragem de dizer assim, ó, eu não conheço um acorde, uma nota do Nelson Freire, mas lamento. Sim, sim, sim. Mas até porque o apelo é outro também, né? Exato. Não, é outro apelo. O apelo midiático é outro. Eu tô aqui falando contigo, tô com a televisão aqui mutada, passando a transmissão do cortejo fúnebre da Maria Mendonça em Exato. TV aberta. E eu deixo a TV ligada porque ela ilumina a tela do meu computador. Eu preciso deixar ela Exato. ligada, ela fica como a minha luminária. Mas, Cristiano, a questão importante, então, eu te falei, essa gurizada, tu falou que nós temos que formar leitores, evidentemente. E a relação hoje deles com a leitura, ela é um problema apenas quando nós estamos falando de clássicos ou ela é uma dificuldade em qualquer tipo de leitura? Ela é uma dificuldade, eu te diria que é uma geração que lê mais que a minha geração, e provavelmente é uma geração que leu bem mais que a tua geração. Uhum. É uma geração, claro que a gente está falando de classes aqui também, Sim, né? sim, Mas sim. é uma geração que lê bastante. Uhum. Uma geração que já que tem um acesso à literatura de fantasia, que é uma coisa que Uhum. que a academia subestima muito, mas que teve um impacto Uhum. colossal nessa galera, Harry Potter, Senhor dos Anéis e uma série de outras coisas, mas que formou um público leitor muito grande, né? Uhum. Mas eles são muito maduros como leitores, sabe? Eu fico pensando na minha época de leitor, assim, em que a professora de literatura me mandava ler Senhora, e eu pegava e lia sem nenhum tipo de criticidade aquilo. Eu pegava e lia, para mim era um livro. Hoje Uhum. parece que eles conseguem compreender melhor o que que é canônico, né? Ou seja, o que que é Uhum. aquilo que é clássico daquilo que é uma literatura de entretenimento. Parece que a literatura de entretenimento conseguiu ganhar um lugar específico nesse público, né? Uhum. Então, por isso que eu digo que a questão é muito visceral mesmo, assim. O que que tu quer? Tu quer formar um leitor? Tu quer formar um cara que saiba ler? Uhum. E aí, por isso que a coisa é muito grave. Talvez se a gente queira formar um cara que saiba ler, talvez o ponto de partida não seja Machado de Assis. Pelo menos Uhum. no ensino fundamental 2. A gente vai ter que discutir nível de ensino. Talvez o Machado seja importante lá no terceiro ano do médio, com um conto. Aí existe a questão das técnicas de sedução do cara, Uhum. né? Mas Uhum. eu acho que ele não é um ponto de partida. Eu não consigo perceber um aluno com 15 anos seduzido Sim. por Dom Casmurro, apesar de, para mim, ser uma das maiores obras já escritas na história da humanidade. Não, eu concordo também. Mas aí eu tenho uma pergunta também um pouco mais específica para ti. Como é que tu vê, qual é a tua percepção em relação às versões infanto-juvenis de obras clássicas? Tu acha que é válido ou é preferível que não leia e espere o momento para ler a obra original? Como é que tu vê isso? Porque, por exemplo, eu vejo Os Miseráveis. Eu tenho lá na biblioteca do colégio Os Miseráveis para faixa etária dos 11 anos, por exemplo. Tem 90 páginas e é uma versão infanto-juvenil dos Miseráveis. Eu não tenho uma opinião formada. Qual é a tua opinião? Não, eu acho que é bem válido, Bia. É bem válido mesmo, porque assim, ó,
isso que a gente... Existem versões e versões, evidentemente, né? Uhum, Existem coisas muito boas e uhum, existem coisas, obviamente, muito ruins, né? uhum, Mas qual é que é normalmente o intuito da versão? O intuito da versão parte de um princípio básico, que é um princípio estético de adaptação de linguagem, da linguagem verbal, né? uhum, Puramente verbo, puramente palavra, né? uhum. Para uma linguagem não verbal, para uma linguagem, aliás, dúbia, né? Para uma linguagem Sim. verbal e também, né, não verbal. Então, esse é o princípio que se parte, né? Essa adaptação não é brincadeira, né? Porque, por exemplo, às vezes a galera vai fazer uma adaptação do Curtiço lá, do Aloysio de Azevedo, e o Uhum, traço que o artista usa, eles tentam usar um traço mais fotográfico, porque é um livro que é, uh, é um livro que tende a traçar a sociedade de um jeito fotográfico. O cara não vai usar um traçado, por exemplo, surrealista. Ele vai usar um uhum, traçado que tende ao fotográfico, né? Então, uhum, tem essas nuances, assim, de umas adaptações bem feitas. São boas formas, sem dúvida, de se chegar à obra, né? Eu acho que o quadrinho é, assim, uma grande forma de acesso à literatura, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Se dar a completude. Eu acho que o quadrinho ele consegue manter a completude narrativa da coisa. uhum, Não, isso é tranquilo, assim, né? Então, assim, a questão episódica é fácil de fazer. Por exemplo, assim, né? Esses romances românticos, esses romances naturalistas que têm um enredo linear, um começo, meio e fim, narrador onipresente, eles são uhum, fáceis de ser vertidos, né? uhum, Agora, se tu for pegar, por exemplo, romances mais introspectivos, né? Com fluxo de consciências, romances que exploram a linguagem acima do enredo, eles são mais difíceis. Por isso que essas adaptações, elas são muito fáceis nos clássicos, né? Porque os uhum. clássicos, eles tendem a não explorar tanto esses caráteres, assim, mais... como é que eu posso te dizer assim, mais vanguardistas, assim. É muito difícil, por exemplo, o cara adaptar, eu já li, tá? Uhum, É muito difícil adaptar Ulisses, do James Joyce, por exemplo, que é um uhum, texto de consciência em várias formas. O cara que uhum, consegue fazer aquilo ali bem, realmente o cara tá quase reescrevendo o livro. uhum, Aí eu nunca li todas, claro, mas eu sei que existem diferentes adaptações em quadrinho daquela obra. uhum. Agora, eu acho válido como introdução. Agora, a gente nunca pode esquecer, toda adaptação é uma reescrita. É aquela história, e o filme é diferente do livro. Sim, Uhum. é um filme. É um gênero diferente. É, Esse eu não, eu não, eu- convite é o convite. sim, eu não sei por quê, eu realmente não sei explicar por quê, que eu acabei enveredando para a literatura internacional, principalmente a francesa e a britânica. Eu acho que eu tive tantos traumas com os clássicos nacionais que eu acabei não conseguindo voltar. Então, eu sou hoje um cara que já leu 3 vezes Madame Bovary, que já leu 3 vezes Além das Armas, acho que é o nome, né, do Hemingway. Eu nunca sei direito o nome daquele livro, enfim. Ah, eu sou um Adeus cara. às armas. Adeus às armas, eu sou um cara que lê, então gosto muito de Kafka, muito, muito mesmo. Sensacional, Sou claro, claro. apaixonado por Kafka e acabei não conseguindo voltar. Mas eu queria trazer aqui uma questão para ti e já vou te preparar assim, né? Nos meus capítulos, meus episódios, minhas entrevistas, nunca vai ter um episódio que não tenha uma pergunta polêmica, então tu não vai escapar da polêmica, tá? Então, e eu também não digo antes para não preparar, porque eu acho que a polêmica ela tem que ser soltada de forma polêmica Vamos mesmo, lá, vamos lá. tá? E como é que eu faço isso nos meus episódios? Eu nem faço a pergunta, só te digo um termo e tu sai falando a partir desse termo. Tudo bem? Vamos lá. Pronome neutro. Uma questão extremamente mal discutida, independentemente das ideologias. Essa é a grande questão. Tá? Vamos lá, pronome neutro. Primeira questão que eu acho sobre pronome neutro. Parte de uma questão de concepção de língua. Né? Se pronome neutro é uma ficção ou é uma realidade, eu parto de um princípio. Ele é uma realidade. Por quê? Porque a gente não está falando sobre algo que não acontece. A língua, ela se desenvolve num contexto social, da interlocução. Se eu chegar aqui e inventar uma palavra, eu posso inventar, ninguém vai usar, Uhum, ok? Mas pronome neutro, já existem faculdades utilizando e-mail, já existem colégios utilizando e-mail,
Então, pode chegar quem quiser aqui e bater o martelo dizendo que é frescura, que é bobagem, que não existe, porque a partir do momento em que alguém manda um e-mail massivo para uma série de pessoas, é porque existe. Ponto. Seria mais ou menos como o cara chegar lá, né, no século XIX e dizer que vossa mercê não vai virar vós mercê. Bom, Uhum. vai acontecer. A língua não reconhece estes cercados. É a primeira coisa, tá? Bom, segundo campo é o campo da delimitação científica propriamente dita, sobre o que nós falamos quando nós falamos sobre pronome neutro, né? A gente está falando sobre palavras que podem variar em masculino e feminino por meio de uma vogal temática a e o. É isso, né? Qual é a porcentagem de palavras em português que fazem isso? Uma porcentagem relativamente pequena. Não são todas as palavras. Por exemplo, a palavra mesa, ela não é uma palavra que tem masculino e feminino. Né? A palavra porta não tem masculino e feminino. Né? E algumas outras palavras, como por exemplo assim, ó, comandante, estudante, a flexão é feita no determinante, ela não é feita na estrutura da própria palavra. Essa é uma outra questão fundamental que a gente tem que entender. Terceira questão fundamental, pronome neutro. E isso, para mim, é uma das questões mais fundamentais. A gente está falando sobre língua falada ou sobre língua escrita? Uhum. Ninguém fala sobre isso, eu sempre trago. Nós estamos falando sobre língua escrita. Nós não estamos falando sobre língua falada. Se um dia a gente trouxer a ideia de pronome neutro para a língua falada, isso vai demorar talvez décadas. Não vamos pensar de que isso vai ser logo. Não será. Mudanças fonéticas no idioma, elas demoram décadas. Basta a gente pensar naquele primeiro R, né? Que é o R, que às vezes os vozes da gente falam. Esse R demorou décadas para mudar. Ele não vai mudar por convenção, né? Então, a gente está falando sobre língua escrita. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, a gente está falando de algumas palavras de língua portuguesa, de língua escrita, que já estão circulando em determinados contextos comunicativos. Uhum. Qual é o objetivo? É, nesta questão, né, da neutralidade, não esboçar a dicotomia de gênero. É este o objetivo. Uhum. Ah, mas a gramática não existe. Bom, não existe gramática, como eu sempre digo, né? Tu não consegue abrir uma gramática sem que incorra-se em algum tipo de erro, né? Quem é a gramática? Não existe um órgão, não existe uma gramática. A gramática é a língua em uso. Quando eu estava no fundamental, no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que dizia que tal coisa que o aluno tinha feito era uma negrice. Uhum. Nenhuma gramática chegou para o cara e disse assim, não, agora tu para de falar isso. O que aconteceu na prática? Houve uma mudança social que condicionou que aquele léxico fosse retirado do contexto de uso. Uhum. Não existe. A gramática normativa tradicional é algo que funciona em textos escritos em norma padrão e ponta, como a roupa que a gente veste. Então, isso não funciona. Cai por terra, portanto, o argumento de que nós estaríamos deturpando a língua portuguesa. Falso. A gente está falando sobre uma minúscula porcentagem do léxico. Nós não estamos alterando a língua portuguesa como um Sim, todo. sim. É a primeira questão. Uhum. Então, essa histeria, né, que a galera mais conservadora fala de que não existe, de que vamos acabar com a língua portuguesa, ela é simplesmente falsa. Porque Uhum. nós não estamos falando da fala, eu nunca vi uma pessoa falar pronome neutro perto de mim, na fala. Se alguém Uhum. falar, essa pessoa não falará de forma automática, ela vai ser condicionada por uma turma que tem uma pessoa que, pela sua questão de identidade de gênero, está pedindo isso. Sim. Então, isso aí não existe automaticamente. Não, essa galera que está preocupada com isso, né, que deveria estar preocupada com desemprego, que deveria estar preocupada com a fome, não desvalorizando a questão de gênero, claro, Uhum. pode ficar bem tranquila, porque ninguém está preocupado com isso. Isso não está deturpando a língua portuguesa. A língua Uhum. portuguesa ela é deturpada constantemente, porque todas as línguas são assim. E como eu sempre digo, a ideia de uma pureza linguística, ela é tão idiota quanto a ideia de uma pureza racial. Uhum. A ideia da pureza da língua portuguesa é tão burra quanto o arianismo. Uhum. Nenhuma língua é pura, assim como nenhum povo é puro. É burrice, né? O que é o português puro? É o latim? É.
e o latim é puro, isso é uma estupidez. Nós vamos, entende? O ariano é puro, é isso? O alemão, entende? Para isso aí descampar no raciocínio nazista, fascista, é muito fácil. E aí, claro, a gente tem um outro lado dessa história, né? Qual é o outro lado dessa história? É achar que isso aí vai solucionar, né, as questões de gênero, né? Por exemplo, existe um problema muito claro, por exemplo, a gente tem uma sigla, que eu talvez até cometa um erro agora, que é LGBTQIAP+. Talvez eu tenha me Isto, perdido. isso. Como a gente congrega essas identidades em um morfema? Sim. No E, no arroba, no X. Uhum. Então, isso também é utópico, tu entende, já? Uhum, uhum. Essa é a grande questão. Então, as identidades, tu imagina, um país como o Brasil, como que ele vai congregar em um único morfema que eu digo, uma forma que Sim. capta sentido, Uhum. todas as identidades de gênero, sendo que às vezes não, em grande maioria dos casos, nem nós mesmos, nem as próprias pessoas estão seguras quanto à sua própria identidade. Então isso também é utópico. Essa discussão ela é ingênua por todos os lados. Por isso que eu digo, falta ciência nisso. Não é uma questão de ser de centro. Tanto que eu não sou de centro, porque eu também não acredito nessa discussão, né? Porque normalmente a Uhum. pessoa que se diz de centro, a primeira cutucada que tu dá, Sim, ela dá um duplo twist carpado para a direita, né? sim, sim. Mas a ideia que eu digo disso é o que a gente perde com essa discussão. A ideia é a seguinte, a gente não perde nada com essa discussão. Mas eu acho que falta uma real delimitação. E, para mim, o grande furo que tem nessa teoria é a seguinte questão. As identidades, né, de gênero, elas não necessariamente... Né, para mim, o ponto fundamental dessa discussão é assim, ó, as questões de gênero, elas não necessariamente combinam com as questões de linguagem. E eu sempre dou um grande exemplo que é mulher. Mulher é indiscutivelmente feminino. Agora, se Uhum. disser o mulherão, não se Uhum. perdeu a ideia de gênero, entende? Uhum. Uma coisa é muito mais profunda em termos de forma e representatividade do que parece ser. Agora, é claro que nós temos uma questão social se apropriando da língua, e eu acho isso muito bonito. Uhum. É o país que mais mata transexuais no mundo. Como que eu não Sim, vou achar isso bonito, entende? sim, Ao sim. mesmo tempo que eu acho bonito, eu acho a discussão ainda muito embrionária. Essa é a minha opinião. E ela é uma discussão que ainda não está no campo de quem pode de fato decidir, né? Ela nem entrou nesse campo ainda, pelo que eu vejo. Ela está no campo de colunistas, no campo de YouTubers, no campo de produtores de conteúdo. Então, ela ainda é um tensionamento também dessa luta social, pedindo mais algum elemento de identificação, né? Eu acredito que esteja dessa forma. Mas daí a questão. Eu vou te colocar qual é o meu medo. Meu medo não é sobre esse ponto, não. Embora eu tenha opiniões formadas e eu sou uma pessoa que, se tu me conhecesse há 10 anos, tu ia ver que as minhas opiniões eram completamente diferentes das de hoje. Até As porque eu. minhas também. Tá? Então eu sou aquela metamorfose ambulante do Raul, né? E prefiro ser dessa forma, desde que seja calcado sempre na pesquisa, na busca, na melhora, seja ela teórica ou no próprio convívio com a diversidade, algo que eu sempre fiz. O meu medo é que o politicamente correto esteja se perdendo. Esse é meu medo. Que o politicamente correto esteja caindo nos excessos, nos exageros, na hipérbole, porque estes excessos e estes exageros são fruto de pessoas que estão discutindo sem a qualificação necessária daqueles que criaram o politicamente correto. Entende? Porque cria-se uma base de discussão do politicamente correto, solta-se, aí quem adere a essa discussão nem sempre tem a mesma qualificação de quem criou essa discussão e começa a criar exageros a partir disso. Esse é o meu medo, porque aí o politicamente correto, que é extremamente necessário, justo, ele começa a dar tiro no próprio pé. E onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso em amigos meus de militância da diversidade dos mais diversos campos, que começam a se incomodar com o que pseudos militantes estão fazendo com aquilo que era a base de conduta e de militância deles. Então, isso começa a me preocupar,
Até porque começam a surgir algumas tendências mais radicais e outras que nem radicais são, porque radical vai à raiz do problema. Nem são radicais, são na verdade pessoas que estão agora isso não pode, aquilo não pode, aquele outro não pode, e a gente está começando a ter algum tipo de problema. Eu, por exemplo, sempre fui e continuo sendo alguém que levanta a bandeira do politicamente correto, que levanta a bandeira das ditas minorias, minorias de oportunidades, na verdade, e de toda a diversidade, só que eu já me vi sendo censurado por pessoas que nem são da militância, mas que compraram uma ideia e tentaram me censurar. Aí eu tive que chamar, só para você ter uma ideia, eu tive que chamar amigos meus da liderança do movimento negro, mas amigos que realmente fazem parte da liderança do movimento negro no Rio Grande do Sul, para que eles me defendessem e dissessem, não, o Viário não falou nada demais. Vocês estão enganados e vocês nem sabem o que estão fazendo. Então, eu percebo, Cristiano, que a gente está numa ebulição social, a gente está numa transformação, numa metamorfose perigosa, muito perigosa. E aí eu encaminho para a próxima pergunta que eu queria te fazer, que foge um pouco das questões das línguas do português, mas que tu é uma pessoa que está aí dentro do campo do pensamento, assim como eu estou também, então eu fico muito tranquilo para te perguntar, como é que tu está vendo essa geração que tu recebe dentro de sala de aula no que diz respeito à insegurança com as dores da vida, insegurança com os problemas da vida, não te parece que querem buscar um tipo de felicidade ininterrupta? Não te parece que querem buscar algo de super proteção vinda já de cima ou deles próprios? Ou, de repente, o nicho que tu estás é completamente diferente do meu e tu continua trabalhando com pessoas da tua época? Não, perfeito. Acho que é uma pergunta de ponto de vista, né, Viário? A questão de superproteção ou não, né? E eu acho que todo tipo de pergunta como essa talvez esconda, assim, um pouco de um pouco de Belchior, assim, Uhum. cantando um pouco da gente, né? Ainda somos os mesmos e vivemos, né, Como os nossos pais. como os nossos pais, assim, né? Da gente querer, em certa medida, despertar um pouco daquele reacionário, assim, né? Que vive um pouquinho dentro da gente, né? E que quer pensar que a juventude é mal agradecida, né? E que quer pensar que a juventude realmente poderia fazer mais com o conceito que eles têm. E eu acho que tem uma questão de percepção de passagem do tempo da gente quanto a essas coisas, assim, sabe? Eu acho que quanto mais o tempo passa, né, e quanto mais velhos, a palavra é essa mesmo, assim, a gente fica frente aos alunos, porque tem uma coisa muito interessante, né? Eu comecei a dar aula em escola com 23 anos, então eu escondi a idade deles, porque eu tinha vergonha de dizer que eu era jovem, assim, perto deles, né? E realmente eu me sentia muito próximo deles, assim, né? Os alunos, assim, nesse sentido E hoje me parece cada vez mais distante, porque eu envelheço, os meus alunos do terceiro ano não envelhecem, né? Mudam, então, mas eles continuam ali, né? Mesma idade, mesma idade, Com a né? mesma idade, e eu tô ali, né, com gostos completamente diferentes, né? E falando sobre coisas totalmente diferentes. Então, às vezes fica meio difícil, assim, avaliar até que ponto é o corpo da gente que está mudando, é a percepção de vida da gente que está mudando, ou não é aquele somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, sabe? Eu tento pensar bastante sobre isso, assim. Eu não sei se eu sei te responder essa pergunta. Tu sabe que no meu TCC eu trabalhei bastante com poesia porto-alegrense, assim, né? E eu li muitas memórias, assim, de poetas porto-alegrenses dos anos 20, 30. E dentro dessas memórias eu li coisas, assim, de galera que estudou em Porto Alegre nos anos 20, 30. E eu me deparei com memórias de colégio, de coisas que eu estava vendo os meus alunos fazerem em 2013. E eu sempre pensei muito sobre isso, assim, até que ponto a gente não sempre está fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas, a gente não está sempre, em alguma medida, enxugando o gelo. Então, na maior tranquilidade, eu te digo que eu não sei avaliar isso, sabe, Vera? Eu não sei. Não, a ideia até é a gente trocar ideia, essa ideia, né? Porque Eu não sei te avaliar, assim,
Eu tenho muito medo de cair nessa visão escatológica do cristianismo, assim, de fim Uhum, do mundo. Eu tenho uhum. muito medo de ser abocanhado, assim, pelo anacronismo. Eu não sei te dizer. E às vezes eu realmente, como eu vejo muito essas questões assim de juventude, estudo muito sobre educação, eu tenho uma certa dificuldade de ver se a gente não está enxugando gelo há um bom tempo, e se a gente não é mesmo os museus de grandes Uhum. novidades, né? Como diria o Cazuza. Sim, mas tu não acha que os jovens de hoje estão mais pressionados do que os jovens de ontem? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a sociedade, isso sim, eu acho que isso sim, talvez Pois eu é, tenha então, confundido. pois é, e aí a minha percepção é que essa pressão maior está criando uma juventude mais insegura. É isso que eu tenho percebido. Entende? Ah, sim, com certeza. Mais insegura. Então eles querem ser felizes sempre, eles não querem ter dor de nada, eles não querem dar nada. Por quê? Porque estão sofrendo uma pressão. Por exemplo, teve uma aluna minha que está no primeiro ano do ensino médio e ela está passando por uma crise muito grande porque os pais botaram ela na obrigação que ela já tem que saber o que ela vai fazer da vida. E ela veio conversar comigo para me dizer que ela não está pronta para dizer o que ela quer fazer da vida. É dessa pressão que eu me refiro, entende? Ah, sim. E isso está descambando, Cristiano, para um consumo de ansiolíticos antes da hora. Antes da hora. Eu te falo porque eu consumo ansiolítico, porque eu preciso, porque eu tenho ansiedade generalizada. Mas a gente está vendo assim que é uma pressão, a pressão gera insegurança, e para controlar a insegurança, mete remédio. Entende? Sim, E aí até, tu tem filha pequena, é uma coisa para pensar, né? É uma coisa sim. para pensar, porque a gente tá. E eu sempre dei muita liberdade, entende? Muita liberdade. Então aí eu acho que isso pode estar desenhando uma geração que a gente vai começar a perceber uma diferença em sala de aula. Eles estão com mais problemas, eles estão mais depressivos, eles estão mais pressionados, eles estão mais inseguros, porque eles estão sendo pressionados. Ou seja, essa diferença que eu falei para ti que eu percebo, não é culpa deles. É essa grande questão que eu percebo, entende? Não é culpa deles. Mas, como a gente está encaminhando já para o final, vamos para as perguntas que para mim são as mais interessantes de todas, que eu sempre gosto de fazer no final. Como é que surgiu? Como é que surgiu o Cristiano pensador criativo? Porque quando eu leio o teu texto, eu vejo que é um texto criativo. Quando é que surgiu o Cristiano pensador criativo? E mais, o texto do Cristiano Freta, ele é mais inspiração ou ele é mais transpiração? Transpiração no sentido de brigar com o texto até ficar pronto. O teu texto é feito rápido? Tu senta e tá pronto? Ou tu fica em cima batendo contra ele? Me fala um pouco dessa parte tua. Escrita, escrita é um processo cognitivo, certo? Não existe dom. Assim, ó, existe talvez algum processo cognitivo, alguma área do cérebro que a gente tem uma desenvolvida, eu não sei te explicar exatamente isso, mas escrita é um processo cognitivo que a gente desenvolve ao longo de anos na vida da gente, né? Uhum, Bato muito texto, eu tenho meu método de escrita que é por meio de planejamento, então a minha ideia vira leitura, a minha leitura vira tópico, meu tópico vira escrita, a minha escrita vira revisão, a minha revisão vira leitura, a minha leitura vira até mesmo a mocinha ali do Word lendo o texto para mim, uhum, no sentido de audição, né? Não leio muito os meus textos, não, tá? uhum, Não tenho esse hábito de ler muito e não releio, principalmente depois de publicados, tá? Eles vão para lá e são filhos no mundo, né? É mais ou uhum, menos isso, mas é trabalho, tá? uhum, Eu não tendo a idealizar a racionalização do texto, essa coisa assim de que não, o texto tu tem que sofrer, tu tem que uhum, suar, tu tem que morrer, tu tem que sangrar, não é uhum, isso, né? Mas agora também, texto não é uma inspiração romântica, né? Em que o cara para ali na frente, né? E dá uma mijada no teclado e faz, não é isso uhum, também. uhum, Texto é um processo de escrita, né? É um processo uhum, de trabalho e ele precisa ser entendido dentro de uma lógica racional. Texto é um processo absolutamente intelectual e texto é uma luta de palavras. Para mim, a melhor coisa que tem para entender texto, né? Prometo que eu não vou me estender muito, Vera, não, é, tranquilo? é o Primo Levi. Primo Levi, para Uhum, mim, é essencial nisso, assim, né?
É o Primo Levi, o sobrevivente de Auschwitz, né? O judeu sobrevivente de Auschwitz. Ele tem um livro chamado Isto, um Homem, que ele diz, mais ou menos, não é bem essa palavra, né? Em que ele diz que fome, medo, frio e cansaço são palavras de homens livres. Quem sobreviveu a Auschwitz e tivesse ficado mais um tempo em Auschwitz, seria necessário o surgimento de uma outra palavra. Agora, um texto é isso, né? Um texto é uma ideia, é uma palavra, é uma sensação, é uma abstração, né? Que surge no fundo do nosso cérebro e que a gente luta, né? Sem idealismo, a gente luta num processo de tradução na língua que nós dominamos e transformamos isso em forma. Seja na língua falada, eu aqui conversando contigo, num lindo processo cognitivo de tradução em fonema, né, em som, seja na língua escrita, que é convencional, que a gente aprende na escola. Né? E nisso reside uma beleza muito grande. Quem disser que fez de outra forma está vendendo livro espírita. Certo. Meu amigo Cristiano, o mundo está acabando, invasão alienígena, tu está sendo colocado como prisioneiro dentro de uma nave espacial e o único direito que tu tem é de levar junto contigo um livro. Qual é esse livro? Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Muito obrigado. Eu falei com o Cristiano Freta, meu amigo, foi um prazer. Esse é o Batcast. Sigam o Batcast, compartilhem o Batcast, ajudem a fortalecer este canal. Meu amigo, muito obrigado. Satisfação em falar contigo. Eu só queria que agora tu, para finalizar, desse as tuas redes sociais, contatos pro pessoal aí. Meu Facebook, Cristiano Freta. Meu Instagram também, Cristiano Freta. Podem me seguir, meus conteúdos estão lá, né? Todos os textos que eu publico sempre estão lá disponíveis. Então, podem me seguir, me mandar mensagem no direct, sugestão de texto, feedback, que vocês se sentirem mais à vontade, por favor. Sempre é um grande prazer, porque a escrita, o texto, nunca são uma atividade individual, né? Eles só se potencializam, se realizam a partir do momento que a gente tem leitor, como nosso grande Viaro aí, a quem eu agradeço muito. Muito obrigado. As redes sociais do Cristiano também estarão na descrição deste episódio, junto com o mini currículo do nosso convidado. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.